Olá, muito bom dia. Começa agora mais um programa Trocando Ideias, que é um programa que é feito aqui pela LPC Comunicações. O tema do programa de hoje é sobre educação. Nós vamos falar, a gente tem visto essa greve dos professores que começou no dia 8 de agosto e permanece, e os professores reivindicam melhores condições na carreira e também um salário maior. Pastor, seja bem-vindo. Um privilégio, Poliana, um bom dia para você, um bom dia para todos aqueles que estão nos acompanhando. E para quem quiser mandar mensagem aqui para a gente, é só entrar no site da LPC e acompanhar, estou esperando sua mensagem. Pastor, a boa educação é essencial, né? A qualidade no ensino é essencial para um país se desenvolver melhor. Qual que é a importância da gente ter professores que tenham a dignidade no salário, na carreira? Qual que é a importância disso tudo? Poliana, eu entendo que se a educação é de fato a mola propulsora para o progresso de uma nação, isso precisa ser refletido na valorização do professor, porque discursar que a educação é importante, que a educação é fundamental, e não pagar um salário digno aos professores é uma contradição, Sim. É um paradoxo. Uhum. Então, eu creio que o Brasil precisa avançar com passos mais firmes nesse sentido. A educação no Brasil, sobretudo nas escolas públicas, não tem sido valorizada. O professor recebe um salário minguado, Sim. de fome. E esse profissional que precisa ter alegria de trabalhar, tranquilidade para trabalhar, investir no conhecimento, ele é desmotivado. Sim, e acontece até que na sala de aula o professor ele chega desmotivado, falando para os alunos, né? Eu estou desmotivado. E isso acaba passando para o aluno também, né, pastor? E você percebe, Poliana, que isso reflete o quê? No péssimo nível de ensino que nós estamos tendo nas escolas públicas. Sim, aí acaba deixando os alunos, pode ficar conversando, pode sair da aula. Ele não se interessa, porque ele não está motivado, porque ele não é valorizado. Sim. Então, acho que não adianta dizer que a educação é importante, é preciso provar que a educação é importante. Sim. Eu acho que os governos estão falhando, o governo municipal, o governo estadual, o governo federal, estão falhando de forma gritante nessa área. Sim. E, pastor, falando em governo, por que o governo não investe em uma educação de qualidade? Poliana, há várias razões. Eu creio que um dos aspectos é que, para muitos governos, parece não interessar a população ser instruída. Quer ver uma coisa? Eu olho hoje essa questão do Bolsa Família, Sim. que atende muitas famílias no Nordeste e outras regiões brasileiras. Esse paternalismo não é saudável. Manter determinada faixa da população numa dependência de um salário, de uma cesta básica ou de um salário família, é dar o peixe e não ensinar a pescar. Com certeza. Então, o que acontece? Mantém esse povo na mão para perpetuar-se no poder. Esse paternalismo é nocivo. Passa a mão na cabeça, né, pastor? Por quê? Porque o que precisa dar ao povo é educação, para que o povo, tendo educação, possa ter acesso ao trabalho, tendo acesso ao trabalho, possa receber uma remuneração digna, recebendo uma remuneração digna, possa sustentar de forma digna a família. Sim. Eu não estou dizendo que o governo não deva socorrer o aflito na sua necessidade, não estou falando disso. Eu estou falando que uma política de assistencialismo favorece um governo que quer se manter no poder e, às vezes, com grandes marcas de corrupção, mantendo o povo na pobreza, na miséria, mantendo esse povo apenas com massa de manobra para atender a determinados interesses escusos de políticos inescrupulosos. Esse é um grave problema brasileiro. E a gente vê em outros países que, quando eles investem na educação, a gente vê claramente o bom desenvolvimento daquele país, né? Não tenha dúvida, porque você não pode ter uma nação rica e um povo pobre. Essa é a realidade brasileira. Sim. O Brasil é um país rico,
mas mais de 50% da população é pobre. Sim. Então, o que nós precisamos fazer é investir na educação para que esta faixa da população brasileira que vive à margem dos benefícios ou da dignidade verdadeira da vida possa ser inserida nesta possibilidade de alcançar uma vida financeira estável, por um trabalho digno, e isso só se consegue através da educação. Com certeza. E, pastor, sobre essa questão também dos direitos dos homossexuais, hoje eles estão, entre os pedidos que eles estão querendo, que nas cartilhas, nos materiais, né, didáticos, tenha uma família diferente. Em vez de ter o pai e a mãe ali no desenho da cartilha, tenha um pai e um filhinho, ou uma mãe, a mãe e um filhinho. De que forma que isso influencia na educação das nossas crianças? Ô, Poliana, eu acho que esse assunto a gente poderia até depois voltar num segundo bloco, porque esse é um problema gravíssimo. Uhum. A doutora Damares Alves, que é uma assessora jurídica do Congresso Nacional, ela tem levantado esse problema no Brasil todo, dando palestras, alertando, tocando a trombeta, mostrando o que existe nos bastidores do poder, de uma agenda quase que ditatorial, acobertada pelo Ministério da Educação e Cultura, onde a agenda quase que da ditadura gay no Brasil está querendo impor goela abaixo, com o dinheiro dos nossos impostos, uma agenda que vem desconstruindo os valores da família. E tudo isso passando pelo viés da educação. Sim. Por quê? Porque, na verdade, quando você instrui uma criança, essa criança até os 7 anos, ela está na fase mais importante da vida dela e da pessoa humana. Até os 7 anos é onde o caráter, né, é forjado, é formado. Então, se você consegue instilar determinados princípios até essa idade, você influenciou essa criança para a vida toda. Uhum. E isso é algo que deve ser denunciado, é algo que deve ser dito, porque isso às vezes é camuflado, às vezes é feito nas caladas da noite, às vezes é feito atrás das cortinas, e isso tem reflexos gravíssimos, gravíssimos. Eu acho que nós deveríamos voltar a esse assunto com mais vagar e refletir sobre isso, porque nem sempre o povo fica sabendo disso. O que os filhos às vezes recebem na escola, uma cartilha que ele recebe na escola, que bota na mochila e que está se instruindo a desconstruir o que é família. Sim. O que é família. E é importante dizer que a família ela é composta de pai, mãe e às vezes pai, mãe e filhos. Sim. Se nós tirarmos os alicerces disso, nós estaremos minando o que é sociedade. Sim. E nós vamos pagar certamente um altíssimo preço no futuro se nós entrarmos por esse caminho. Tá certo. Então vamos continuar com esse tema, né, no próximo bloco. Poderemos fazer isso. Vamos ter bastante coisa para discutir. Exatamente. Muito obrigada. E a gente continua no próximo bloco com esse tema sobre educação. Continue com a gente e pode mandar a sua pergunta pelo nosso site da lpc.org.br. Muito obrigada. Como construir um casamento feliz e saudável. Na série de DVDs Casamento, um Mistério Divino, Hernandes Dias Lopes analisa o relacionamento conjugal em 4 volumes. Cada DVD contém uma mensagem. Adquira de segunda a sexta-feira pelos telefones 0800 119 105 ou 19 3741 3003. Também pelo site www.lojalpc.org.br. Transforme sua família com o DVD Casamento, um Mistério Divino. Estamos de volta aqui com o Trocando Ideias
E, pastor, vamos continuar com o assunto, né, sobre a questão das cartilhas, que hoje já existe uma lei que os homossexuais estão querendo que tenha lá a família, né, pai, mãe, mãe, nas cartilhas das crianças, principalmente ali no ensino fundamental e médio. O grande aspecto disso, Poliana, é o seguinte, a ideia de que nós devemos aceitar como algo absolutamente natural aquilo que não é natural. Uhum. Há pouco tempo, um comentarista brasileiro de grande projeção, muito respeitado, fez a seguinte análise. No passado, a questão da homoafetividade era uma coisa vergonhosa e as pessoas tinham um constrangimento em falar sobre o assunto. Depois, esse assunto passou a ser tolerado e já não se tinha tanto constrangimento mais. Sim. Hoje, o assunto está sendo incentivado, promovido, se faz apologia. Talvez amanhã, disse ele, isso seja lei, sim, seja obrigatório. E ele disse, eu não gostaria de estar aqui para ver essa cena. Uhum. Então, eu não estou dizendo que nós deveríamos ter uma política homofóbica. Nós não somos homofóbicos. Não. Uhum. Nós respeitamos as pessoas nas suas escolhas, ainda que erradas no nosso entendimento. Sim. O que não se pode admitir, no meu entendimento, Poliana, é que se torne isso alguma coisa normativa para a sociedade ou que se induza as crianças, nessa fase da sua formação de personalidade, a adotar essa mesma agenda, a aceitar essa mesma prática ou a subscrever essa mesma cosmovisão e filosofia de vida. Uhum. O que nós precisamos entender é que aquilo que Deus estabeleceu e instituiu, e foi Deus que instituiu a família, e Deus instituiu a família com homem e mulher e mulher, ao se casar, pode ter a bênção de procriar. Um homem não cumpre esse desiderato, esse propósito. Um homem não pode ter filho. Uma mulher e uma mulher não podem ter filhos. Sim. Então, imagine que toda a sociedade, então, entrasse por esse caminho, a raça humana estaria extinta. Sim. Então, obviamente, esse tipo de padrão não é um padrão natural, é uma exceção. E eu não posso tornar a exceção regra, princípio. Sim. Então, eu penso que quando o Ministério da Educação e Cultura atende a essa agenda e promove essa agenda, o Ministério da Educação e Cultura está equivocado e precisa ser alertado. E é por isso que eu aplaudo a atitude da doutora Damares Alves, que está levantando essa bandeira. Inclusive, ela está com muitos processos. Ela está sendo processada por isso. Por quê? Porque hoje você dizer a verdade parece que você incomoda. E, pastor, não seria uma boa alternativa incentivar as lideranças das igrejas a debater sobre esse assunto? É óbvio que sim, e não só a liderança das igrejas. Eu acho que os políticos precisam debater isso com isenção, com clareza. É preciso debater isso na sociedade, é preciso debater isso nas escolas, é preciso debater isso nos tribunais, sem a pressão da agenda. É preciso que esse assunto seja tratado às claras e não nos bastidores do poder. Sim. E, pastor, tem a questão também falando da educação, hoje, para uma pessoa, para um aluno, ele entrar numa Unicamp, por exemplo, ele não consegue entrar numa Unicamp se ele não fez estudou numa escola particular ou fez um cursinho. Muitos fazem até 3, 4 anos de cursinho, pagam um valor alto para entrar na Unicamp. E era para ser ao contrário, né? A pessoa que estudou numa escola pública, ela, com um ensino de qualidade, deveria conseguir entrar numa Unicamp. Pois é, Poliana, veja bem que coisa engraçada. Está tudo invertido, tudo invertido. No passado, as boas escolas eram as escolas públicas. Sim. E só aquele que não conseguia acompanhar a boa escola pública ia para uma escola particular. Uhum. A coisa inverteu. Então, o que está acontecendo hoje? As escolas particulares que têm bom padrão de ensino, porque paga bem os professores, porque tem um bom
nível docente. Isso. E as escolas públicas relaxou com o salário do professor, pagam um salário de fome, não tem bons profissionais, não tem profissionais motivados, não tem alunos motivados, porque se o professor está desmotivado, o aluno também vai estar. Sim. Então, esse aluno de escola pública não tem cabedal para entrar numa universidade federal. Sim. Por quê? Porque ele teve um péssimo nível de ensino. E aí o que acontece? As classes privilegiadas, as classes médias, que têm seus filhos estudando nas melhores escolas, que tomam essa vaga, tomam né? essa vaga. Que poderiam pagar uma universidade particular, Sim. é que vão para as universidades federais. Por quê? Porque o governo está falhando. É preciso dizer isso. É preciso parar com a roubalheira nesse país. É preciso parar com a corrupção nesse país. É preciso parar de roubar, de saquear a nação brasileira e investir verdadeiramente na educação. Sim. Porque hoje o que está acontecendo? Estamos cansados, o povo brasileiro está cansado. É bem verdade que nós somos passivos demais. Agora há pouco tempo o povo foi para a rua, gritou, falou, levantou bandeira, mas já parece que caindo de novo no marasmo. Só por um momento, né? Só por um momento. O gigante acordou e dormiu de novo. Dormiu de novo. Então o que acontece? Parece que não houve mudanças ainda expressivas. Sim. Não houve. Agora, por exemplo, pense bem na questão do que aconteceu hoje no Mensalão. Que frustração que foi o voto do ministro Celso de Mello. Para o Brasil inteiro. Ou seja, a única instituição que estava se levantando como credibilidade, com honra, era uma espécie de respiradouro da esperança nacional. Que algo estava acontecendo, e aí foi tudo para o fosso. O que acontece? Prevaleceu a corrupção, prevaleceu o aproveitamento, prevaleceu os cofres públicos saqueados. Então, o que precisa é estancar essa corrupção no Brasil, o que precisa é parar com essa roubalheira no Brasil, precisa de um governo sério, que a gente possa dizer, eu confio que o que está sendo feito é com honradez, é preciso tirar as ratazanas que estão mordendo com grande voracidade o erário público, e aí sim nós vamos ter recursos para investir na educação, e aí nós vamos melhorar a qualidade de vida, e aí nós vamos ter acesso ao emprego, e aí nós vamos ter progresso, e aí nós vamos ter avanço para toda a população e não para uma faixa privilegiada da população brasileira. Tá certo. Pastor, temos aqui a pergunta de um visitante, ele não colocou o nome, mas agradeço a sua pergunta, viu? Como educar nossos filhos para que ao mesmo tempo eles respeitem as diferenças, para que não sejam adultos intolerantes e vivam a palavra de Deus? É bem verdade, sabe, Poliana, que a educação começa em casa. E aqui um alerta para as famílias. Não terceirize a educação de seus filhos. Você, pai, você, mãe, precisa acompanhar o que acontece na escola. Porque vocês são a esperança da nação, pai e mãe. Dizia o grande estadista americano, que as mãos que embalam o berço governam o mundo. Nós precisamos ensinar os nossos filhos para que eles saibam distinguir o certo e o errado. Nós precisamos dar aos nossos filhos essa formação, para que eles não sejam intolerantes, mas que eles não tolerem o erro. Sim. Eles sejam tolerantes com pessoas e intolerantes com o erro. O que nós estamos vivendo hoje é a tolerância com o erro e a intolerância com as pessoas. Estamos invertendo esses papéis. Vamos continuar no próximo bloco, então, com esse assunto. Então, no próximo bloco, a gente volta. Continue com a gente. Como construir um casamento feliz e saudável. Na série de DVDs Casamento, um Mistério Divino, Hernandes Dias Lopes analisa o relacionamento conjugal em 4 volumes. Cada DVD contém uma mensagem. Adquira de segunda a sexta-feira pelos telefones 0800 119 105 ou 19 3741 3003. Também pelo site www.lojalpc.org.br. Transforme sua família com o DVD Casamento, um Mistério Divino. Olá, estamos de volta aqui com o Trocando Ideias com o pastor Hernandes Dias Lopes. O tema de hoje é sobre educação.
E você que tem a sua pergunta pode continuar mandando, que agora estamos no terceiro bloco. Pastor, vamos continuar então com o tema educação. E tem uma pergunta aqui, a educação também é um problema para ser tratado pelas comunidades cristãs, né? E a gente tem também um exemplo dos alunos de ensino, do ensino público, que eles não reprovam, né? Até a 8ª série não reprovam. Então, tendo a presença em sala de aula, ele não reprova. E isso acaba prejudicando Isso, para mim, é também assinar a educação. incompetência. Isso aí é assinar a derrota. Isso aí é se nivelar por baixo. Devia ser exatamente o contrário. Sim. Eu acho que o governo deveria preocupar-se, seja municipal, estadual e federal, para que esse aluno tivesse motivação para aprender. Com certeza. E não se conformar com a derrota, com o fracasso. Porque aprovar um aluno que não conhece, isso é um atestado de burrice. Isso é um atestado de fracasso. Isso é o caos. Isso é admitir que nós estamos péssimos. Sim. Então, o que precisa fazer? Esse aluno precisa ser instruído, ele precisa ser motivado, ele precisa ter gosto para aprender, ele precisa ter prazer de estudar, ele precisa ser entusiasmado a entrar no mundo fantástico do conhecimento. Sim. Eu estava conversando com um amigo meu, que ele tem 2 filhos, e ele comentou que fez uma pergunta básica para o filho, quem é Getúlio Vargas, e o filho não soube responder. O filho tem 15 anos. Então, a gente vê realmente que aonde está falhando, né? A gente vê que existe a falha. Bem, esse tipo de descaso com a educação leva também uma população a ser antipatriótica. Não se ama a nação. Sim. Não se ama a história do país. Com tanta corrupção, pastora, o brasileiro acaba tendo vergonha, na verdade, né? Esse é o ponto. Esse é o ponto. Então, a educação precisa começar desde a figura do presidente ou da presidente, desde o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados, as Assembleias Legislativas, os palácios de governo, as câmaras de vereadores, as prefeituras, ou seja, se aqueles que administram o país não nos dão a honra de dizer de que nós amamos a pátria, amamos o que está acontecendo, isso tudo vai refletir lá na sala de aula. Sim. Vai refletir lá. O professor está desmotivado, o aluno está desmotivado, e depois essa pessoa vive uma vida à margem das oportunidades, e depois eu dou uma cesta básica para ele, um salário família, e deixo ele na pobreza, porque ele vai me favorecer, porque eu vou continuar no poder, e assim esse país vai vivendo. É uma forma de deixar ele quieto, né? Exatamente. Deixar ele quieto, eu faço aqui o que eu quero, eu continuo no poder. Vira massa e de assim manobra, vai a população vira uma massa bola de manobra. Neve. E pastor, qual que deve ser o papel da igreja frente a tudo isso? Olha, Poliana, o meu entendimento é que se você parar para olhar para a história, o protestantismo histórico sempre primou pela educação. O primeiro compromisso de um pai, de uma mãe protestante, crente, é de dar instrução a seus filhos. Não tem, dentro da população protestante histórica, analfabetismo. As nações protestantes foram nações desenvolvidas. Por quê? Porque não se admite o analfabetismo. As nações que mais cresceram, do ponto de vista econômico, do ponto de vista social, do ponto de vista político, do ponto de vista científico, foram as nações que tiveram no seu berço a instrução da palavra de Deus. As maiores universidades do mundo, como Princeton, como Harvard, foram universidades criadas pelos protestantes. Os maiores cientistas do mundo foram cientistas protestantes, porque quando você se torna uma pessoa instruída pela palavra de Deus, você ama o conhecimento. E todo o conhecimento é de Deus, a ciência é de Deus. Sim. E então, o que nós precisamos fazer é o seguinte, é resgatar isso, Poliana. A igreja protestante precisa ser, de fato, essa luz, esse sal, que vai salgar, que vai influenciar, que vai promover o amor à cultura e trazer crescimento para a nação. Certo. Aqui está uma outra pergunta, né, falando sobre que os alunos não respeitam mais os seus mestres e os professores estão cada vez mais desestimulados com a profissão. E a sociedade acaba sofrendo com o descaso com a educação,
com a educação. Ele está perguntando, na sua opinião, como poderia mudar essa situação, desculpa. Uma educação cristã ajudaria? Que é exatamente isso que a gente Eu creio o está seguinte, falando. essa questão que essa pessoa levanta da falta de respeito com o professor, o que o aluno faz e acontece, e o professor fica refém, isso precisa mudar. É claro que nós não propomos nem a ideia de um professor ditador, como no passado, às vezes, de até castigar o aluno com disciplina física, que não é o caso, mas também a figura do professor precisa ser respeitada. Um aluno não pode agredir o professor, desrespeitar o professor, agredir com palavras, com atitudes ao professor. O professor precisa ser, ele é uma autoridade na sala de aula. Sim. E o aluno precisa respeitá-lo. Agora, o grande problema é o seguinte, se o professor está desmotivado, esse professor, ele não vai dar o seu melhor. Porque às vezes também o professor está despreparado. Está despreparado. Por quê? Porque ele não teve base de instrução para chegar lá. Sim. E o professor despreparado, ele não tem domínio de classe. Ele não tem domínio de classe, o aluno se torna um anarquista na sala de aula. E aí vira o caos mesmo. Então é preciso que, volto a dizer, invista no professor, invista no salário. Esse professor é preparado, ele é motivado, ele dá instrução, o aluno tem prazer de aprender, o aluno cresce e a coisa resolve. Então não adianta trabalhar as consequências sem atacar as causas. Sim. Esse é que é o ponto, penso eu. E pastor, seria uma alternativa um levante evangélico em defesa da família e da honestidade? Eu acho absolutamente necessário. A família é a base de qualquer sociedade. Se você destrói a família, ou se você desconstrói os valores que regem a família, você não tem educação, você não tem política, você não tem economia, você arrebenta com a nação. Sim. Então, a família precisa se levantar, a família precisa se posicionar, e a família precisa lutar pelos valores que sempre regeram a família, a igreja e a sociedade. Tá certo. E, pastor, a gente está chegando aí no final do terceiro bloco, então, um resumo de tudo isso, né, uma palavra do Senhor para o pessoal que está nos assistindo. Pois não. Eu gostaria de dizer para você que está nos assistindo, tratando desse assunto tão importante para a nação brasileira, que é a educação. Ninguém está alheio a esse assunto. Todos nós estamos dentro desta agenda. A educação, ela é fundamental. Ela começa em casa, ela passa pela escola e ela tem reflexos na vida. Eu, primeiramente, gostaria de alertar mais uma vez as nossas autoridades constituídas para que saiam do discurso para a prática e que invistam na educação, que valorizem os professores, que cuidem dos alunos, que invistam para que amanhã nós tenhamos uma sociedade justa, uma sociedade que tenha acesso ao conhecimento, ao trabalho e aos resultados desse trabalho. E a nossa esperança é que, fazendo uma grande cruzada em favor da educação, nós possamos ter amanhã tempos melhores, uma nação melhor, onde nós possamos nos orgulhar da nação que temos e legar uma nação melhor para os nossos filhos, para os nossos netos, para as futuras gerações. Muito obrigada, pastor. A gente finaliza aqui o Trocando Ideias. Muito obrigada pela sua presença. LPC Comunicações. Há 3 décadas produzindo inúmeros programas de rádio e TV que chegaram e ainda chegam não somente em toda a extensão do território nacional, como também em diversos países da América Latina, América do Norte, Espanha e África. Produções em vídeo digital, Full HD, para veiculação em emissoras de TV, distribuição em Blu-ray, transmissão via satélite ou através de tablets e smartphones.
Convergência digital para atingir o que o mercado precisa. Para atingir esse patamar, contamos com modernas instalações. São quase 2.000 metros quadrados de área construída e ambientada nos padrões técnicos. 2 estúdios com isolamento e tratamento acústico, um com 140 metros quadrados e outro com 70 metros quadrados para gravações em áudio e vídeo. Câmeras de alta definição, iluminação dimerizada, profissionais capacitados. Auditório, camarins e estacionamento fácil. Além de 2 salas técnicas para controle de gravação, salas de áudio e estúdio musical. Somamos a essa estrutura salas de produção, 6 ilhas de edição com os mais avançados softwares de composição, finalização e computação gráfica. À semelhança de grandes emissoras de TV, contamos com equipe formada por cenógrafos, figurinistas, jornalistas, designers, editores, cinegrafistas, eletricistas, diretor de cena e de fotografia. Constante busca por formatos inovadores, interatividade e soluções tecnológicas. LPC Comunicações, tornando real o que você imagina.